Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei. Hoje o programa está muito especial, a gente vai falar sobre a destinação do imposto de renda para fundos sociais. É um tema bastante amplo, que nós vamos tentar funilar um pouquinho em razão do FIA, que é o Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, super importante, que busca diminuir a desigualdade social existente no nosso país, visa trazer um benefício aos nossos jovens, crianças que passam por muitas dificuldades. E para isso nós vamos ter 3 convidados que sabem tudo sobre a matéria, vão ensinar como é que faz essa declaração do imposto de renda para ser destinado. Então fica com a gente, que o programa hoje tem 3 blocos, como sempre, só que 3 convidados. É uma novidade, já que esse ano a gente disse que iria mudar, iria trazer... Seria um desafio aqui para todo mundo, então já começa hoje com 3 convidados, cada um num bloco. Só que antes da gente apresentar os convidados, vamos dar uma olhadinha lá na BR-101. Produção, ó, tá tranquilo, né, Amanda? Tudo certo, não vai quintar, até porque a pandemia está muito forte. Apesar de que aqui na nossa região, Espírito Santo, ainda a maioria tá verde, mas é aquele verde cauteloso, os hospitais cada vez mais cheios. Então a gente tem que ter mesmo muita cautela. Mas assim, não está tão vazia a BR também não, porque é final de tarde, aquele trânsito, Linhares, cidade grande, né? Cidade do desenvolvimento. Então acaba que o nosso trânsito está cada vez mais carregado. Então é isso, pessoal. A TV Sim sempre trazendo informações de qualidade no seu canal 116.1 e Rádio Sim FM, aqui me confundindo, Amanda, que é 106.1. Nossa primeira convidada desse primeiro bloco é Ana Rita Nico, contadora aqui de Linhares, muito respeitada. A gente agradece a sua presença. Obrigado por vir aqui e aceitar esse desafio de falar sobre o FIA. E boa noite já, né? Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de poder falar de um assunto que a gente já vem trazendo de muito tempo e é uma paixão, né? Falar sobre isso e ver que os resultados estão acontecendo, né? Dado todo esse processo que a gente já vem fazendo há alguns anos, né? Com certeza. Até mesmo antes de começar o programa, a gente bateu um papo falando sobre o FIA. E assim, a Amanda quase chorou, tá? Mas a gente teve que segurar porque o programa ia entrar ao vivo, não é, Amanda? É realmente muito bonito. E aí, ao lado, Ana Rita, doutora Amanda Casagrande, apresentadora Nota 1000. Obrigado, mais um programa junto, né, Amanda? Sim, sempre, né? Sempre juntos. Apesar de que semana que vem eu tô partindo, você vai comandar tudo. Semana que vem não, na outra. E ele me avisa sim, ao vivo. Ao vivo é muito bom. Ao lado da doutora Amanda, tá a Jocélia Gomes, que é presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente aqui de Linhares. Jocélia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um privilégio tê-la aqui conosco. E ao lado, Neemias Santos Silva, treinador de futebol, que toma a frente de projetos sociais também, campeão pelo nosso município e por outras cidades. É um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer todo nosso. Muito obrigado pelo convite.
Então tá, Neemias estará com a gente no segundo bloco, né? E a Jocélia no terceiro bloco. Agora, Rita, o primeiro bloco é todo seu, minha querida. Vamos falar um pouquinho, primeiro do imposto de renda, né? Só para fazer aquela introdução. Então, desde o dia 1º de março já passou a ser permitida a transmissão da declaração de imposto de renda do ano 2021. Iniciou em 1º de março e o prazo vai até 30 de abril, agora de 2021 também. E aí, né, já que o assunto é a destinação para os fundos, né, do imposto de renda para os fundos, na declaração propriamente dita, porque é bom lembrar, né, o Neemias, a outra convidada também vai poder falar sobre isso, que o recurso do imposto de renda, a destinação do imposto de renda para os fundos, não é só nesse período da declaração que é possível. Você pode fazer o ano todo. E não só a pessoa física, a pessoa jurídica também. Olha que Mas, pois é, isso é muito importante lembrar, porque é até um detalhe, né, Tiago, que na declaração de imposto de renda, já vou aproveitar, já vou entrar no assunto, na declaração de imposto de renda da pessoa física, no período da declaração, como a gente está falando, você só pode destinar até 3%, quer dizer, 3% do imposto de renda devido, tanto para o fundo do idoso quanto para o fundo da criança e adolescente. Enquanto que, no ano corrente, você poderia ter destinado 6%. Então, assim, a gente fala muito nesse período da declaração, mas a gente tem o ano todinho corrente para poder estar destinando com um percentual maior e, às vezes, a gente só se atenta, só para fazer isso no período da declaração, porque é mais cômodo, né? Então, nesse período da declaração é que tem o limite, né? Nesse período... Apenas. Existe o limite também durante o ano corrente, para as pessoas físicas e jurídicas e para os fundos, tem o percentual para cada fundo. Para o fundo da criança, que é o que a gente está hoje tratando aqui especificamente, é 6% durante o ano, que você pode destinar do imposto devido. Mas na declaração, 3% somente. E aí, se não declarar, a gente já sabe, né? O Brasil todo, aí o leão vem e pega. Né? Então tem esse prazo agora. É aquilo que a gente sempre diz, Tiago. Não custa nada para o contribuinte fazer essa destinação. Não tem nenhuma perda, né? Não, ele só deixa de destinar para a Receita Federal o valor e destina para o fundo. Então, assim, ele não desembolsa mais nada por isso. O que é uma obrigatoriedade, ele ainda vai fazer o bem, né? Exatamente. Vai destinar ao que tirar vai fazer nada a mais do utilização bolso. correta e boa do isso valor. aí. O diferencial que a gente percebe é porque quando paga o imposto de renda, você está ali fazendo a sua declaração e pagando, você não sabe qual o destino, né? Porque é um imposto que quem vai dar destinação são nossos governantes. Agora, a partir do momento que você destina um percentual permitido em lei, como disse a Ana Rita, 3% se for durante o período da declaração e 6% se for durante o ano. Isso aí. Né? Durante o ano, você está sabendo para onde está indo o seu dinheiro. E o Neemias vai falar também bem, a Jocélia, assim, os programas sociais destinados ao fundo da criança e adolescente são sensacionais, né? Eles são um diferencial para a nossa sociedade, não é isso? É verdade. Assim, existia muito um mito de que, se eu destinar a parte do meu imposto de renda para o fundo da infância e adolescência, que até 2019 só podia ser destinado para o FII. Agora, a partir do ano passado, passou a ser permitido também a destinação de 3% para o fundo do idoso. E que, aliás, assim, é importante também fazer essa observação aqui, que a partir desse ano, da declaração desse ano, o nosso Fundo do Idoso de Linhares já está lá na declaração. No ano passado passou a ser permitido destinar para o Fundo do Idoso, mas você não tinha o município de Linhares cadastrado. E esse ano a gente já tem, para o idoso também. Então, isso já é mais o benefício. Aí, às vezes, as pessoas até se perguntam, poxa, mas eu quero, se eu destinar 3 para criança e 3 para adolescente, para criança e 3 para o idoso, eu vou pagar mais por isso ou eu vou deixar de destinar mais para um do que para o outro? Não. Dá 6%, mas o imposto continua o mesmo. Não vai pagar nada mais. Ela só, ao invés de destinar 3 para a criança, ela vai destinar os 3 para a criança e também
3 para o idoso. E não paga nada mais por isso. E é o que nós estávamos conversando aqui até anteriormente, não é conflitante, né? Você consegue fazer isso, destinar os 3 para a criança e os 3 para o idoso. Exatamente, consegue fazer para os dois sem desembolsar nada mais por isso, entendeu, Tiago? Entendi, e eu acho que minha mãe também entendeu, que ela estava com essa dúvida antes do programa. Eu falei, dona Adriana, assiste o programa que nós vamos tirar sua dúvida. Então a Ana Rita aqui acabou de tirar. E produção, tem como colocar o vídeo aí do Clóvis Mendes? Clóvis é um grande amigo aqui nosso, diretor de cinema, e ele tem uma pergunta para você, Ana Rita. Vamos ver se a produção... Muito bacana hoje o tema sobre a FIA, que é um fundo de participação à infância e adolescência. Eu sou da área cultural, sou diretor de cinema e produtor, e nós temos também um fundo para cultura, tem fundo para esporte, para lazer. E o que eu gostaria de saber é como o cidadão ele pode participar desses fundos, o da FIA, que é maravilhoso, né, através do seu imposto de renda. Obrigado, Tiago e Amanda, parabéns pelo programa, um abraço a todos, boa noite. A gente que agradece, Clóvis, um grande abraço para você também. Ana Rita, a bola está contigo. Então, ele perguntou, né, na declaração de imposto de renda, né, como que ele faz para destinar para o fundo da cultura ou da criança? Ele perguntou. Não, da criança. Ele falou que tem essa possibilidade também no da Como cultura. que a gente faz? Diretamente na declaração de imposto de renda para destinar ótima FIA? Ótima pergunta, né? Como funciona na prática, né? Então, vamos lá, Clóvis. Se você faz sua declaração, importante também fazer essas observações, né? Ressaltar que só pode destinar para o fundo da criança e adolescente e também para o fundo do idoso no período da declaração, o contribuinte que apresenta sua declaração no modelo completo. Isso, assim, a gente lamenta muito, né? Porque a pessoa que apresenta sua declaração no modelo simplificado, ela também tem imposto. E por que não destinar? É uma injustiça isso, mas tem né? Tem alguma dificuldade para ser no modelo completo ou não? Porque às vezes não é vantajoso para o contribuinte fazer no modelo completo, porque ele não tem despesa suficiente para bater imposto, e já na simplificada você tem um desconto padrão do governo, aí a gente entra numa outra seara aí, mas enfim, Clóvis, só pode destinar para o fundo da criança e para o fundo do idoso quem apresenta sua declaração no modelo completo. De que forma? Quando ele apura, quando ele faz lá, que ele informa seus rendimentos, suas despesas, ele vai apresentar um imposto devido, mesmo que no final ele tenha imposto a restituir, mas antes de apurar o imposto a pagar ou a restituir, tem um campinho que é imposto devido, X. Não é o imposto a pagar, porque senão muita gente pensa, mas eu tenho um imposto a restituir, eu não posso destinar para o FIA. Não é isso. É o imposto devido, é aquele antes de apurar o imposto a pagar ou o imposto a restituir. Então, sobre o valor do imposto devido, ele vai lá e destina 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso. E detalhe, existe uma ficha para isso, doações ao fundo da criança e ao fundo do idoso. Lá, quando ele entra nessa ficha que ele coloca para quem que ele quer destinar, o cálculo é feito automático pelo programa. Então, assim, ele nem precisa se dar o luxo de ir lá calcular os 3%, já traz para ele ali o valor. Olha que legal, muito facilidade prático, também, né? Facilidade. E assim, essa é a forma de doação diretamente na declaração e aí, fora dela, como a gente estava conversando. É só para complementar, Amanda, na declaração, quando ele apura lá a doação que ele quer fazer para o FIA e para o idoso, ele vai ser gerado um DARF para ele. Então, digamos, se ele tinha R$1.000 a pagar no final de imposto, né? De imposto a pagar, 1.000. Desses 1.000, 3% para cada um vai dar 300 cada um, não é isso? Não, 30 cada um, né? Estou fazendo conta errada, né? 3% dá 30 cada um. Que contador, hein? Eu não sei fazer cálculo, então já ia falar assim, com certeza. Não, eu só percebi depois também de bastante raciocínio. Mas eu corrigi a tempo. Então, 30 vai para o FIA, 30 para o idoso. Então, ele vai, ao invés dele pagar 1.000, ele vai pagar 940 para a Receita Federal. Os 30 do idoso e os 30 da criança, ele vai pagar num DARF, que vence em 30 de abril, em parcela única. É só a gente faz essa observação, porque às vezes o contribuinte, ele quer parcelar o imposto dele
em 5 vezes, que ele pode parcelar em até 8 vezes, mas o FII, a doação não pode. Mas aí você olha por outro lado, você está fazendo um benefício social, você está, né? Fazendo um benefício, contribuindo para a sociedade, que, poxa, você já não está desembolsando. Tá, então você não vai destinar, você vai lá mandar para a Receita Federal, de forma parcelada, tudo bem, mas você está mandando para a Receita. Então faz um esforcinho, paga, porque os fundos têm que ser uma parcela única, entendeu? É importante o contribuinte entender isso, mas entender da responsabilidade social que a gente tem, né? E a gente vê tanto projeto bacana que depende Nossa, a gente vai ter convidados aqui que vai falar, né? Eles vão falar muito bem sobre isso. É muito importante, olha, você que tem dúvida, que queira mandar uma pergunta, sugestão, o telefone está aí no ar, 996224547. Isso aí, a direção tá tirou ótima. na hora que eu falei para ver se minha memória estava boa ainda, mas ela está. Né? Então, Ana Rita, a contribuição para o FII, a doação para o Fundo de Amparo Criança e Adolescente pode ser o ano inteiro? Pode ser o ano inteiro, e pode ser pela pessoa jurídica e pode ser também pela pessoa física, tá? A pessoa física também pode destinar durante o ano. Como que ela faz para destinar, né, Amanda? Era essa a sua Sim, pergunta. exatamente. Desculpa, não, sem problema nenhum. No caso da pessoa física, às vezes ela como que eu vou destinar se eu não pago imposto todo mês? Eu pago lá no período da declaração. Gente, é muito simples. Ele vai ter um histórico, principalmente quem já faz declaração, tem um histórico do imposto que ele paga todo ano. É só ele ter uma ideia da declaração do ano anterior e destinar 6% baseado no histórico da declaração do ano anterior. É o que eu falo, né? Acho já que tem uma base. É só querer mesmo, o papel social da simples. gente é tão maior do que isso se torna irrelevante. Então, poxa, se eu posso destinar 6 durante o ano, para que eu vou destinar só 3 no período da declaração? Né? Sim. Ana Rita, como a gente tinha conversado, os blocos hoje vão ser um pouquinho mais rápidos, porque a gente está com 3 convidados, que é para falar bastante sobre o tema. Então, assim, mas de qualquer forma, você contribuiu demais, já explicou. Eu que não sabia, já estou fera, vou fazer, tá? Pode ter certeza. Os 3%, depois durante o ano 6%. Isso aí. Porque, de fato, é uma diferença danada, né, para a sociedade, principalmente para os nossos jovens que tanto precisam. Então, muito obrigado por sua contribuição. Tá, eu quero agradecer também essa oportunidade e conclamar, né, aos contadores, aos contribuintes, que façam a sua destinação na declaração, gente. Como eu já falei aqui, vou repetir, não custa nada mais para o contribuinte fazer isso. Está ganhando a gente pelo nosso papel social, está ganhando a sociedade, está ganhando a economia do município, está ganhando todo mundo. É um ganha-ganha. Então, fica aqui o meu pedido a cada um. Olhe com carinho e faça a sua contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada pela participação, por ter explicado todo o fundo para a gente, o projeto, que é muito importante. Nós vamos ver nos próximos blocos também como ele é destinado, sobre a sua transparência e os projetos também, para quem eles são repassados o valor. Obrigada, é isso aí. Mano. Então, fiquem ligados com a gente, você que está na rádio, na televisão. Próximo bloco, Neemias vai estar com a gente. E tem um vídeo do Adalto. Adalto achou que a gente ia rolar o vídeo no primeiro bloco, mas a gente rola no início do segundo. É um minutinho, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Agora nós estamos aqui com Neemias Santos Silva, treinador de primeira. Manja tudo da área esportiva, né, Neemias? Tem uma história com o Linhares. E falando em Linhares, tem um vídeo aqui do presidente do Linhares Esporte Clube, Adalto Menegus. Produção, tem como rolar aí esse vídeo? Boa noite, Thiago, Amanda, Ana Rita. É um prazer falar com vocês e participar desse debate sobre incentivos fiscais. Veja bem, Thiago, você sabe que isso sempre foi um sonho dos atletas amadores e clubes profissionais, esse incentivo fiscal oferecido pela União, pelo Estado e pelos municípios. Você sabe também que é muito caro fazer futebol profissional e esse apoio sempre vai ajudar e muito a poder você fazer uma equipe competitiva, contratar bons jogadores, fomentar a base, fazer equipes fortes, fazer um investimento melhor. E
e isso ajuda e muito o clube. Um exemplo disso é a nossa cidade, o futebol de nossa cidade. Nos melhores momentos, as melhores épocas do nosso futebol aí em Linhares foi quando tivemos esse incentivo, tanto o Linhares Esporte Clube, Linhares Futebol Clube, enfim, onde nós sempre chegávamos às finais, fazíamos equipes fortes, tanto onde fomos várias vezes campeões profissional, juniores, infantil, juvenil. Então isso vem ajudar e muito. E é de muita importância. Eu digo que hoje, sem esse incentivo, é quase impossível fazer futebol na nossa cidade e no nosso estado, porque esse apoio financeiro é muito importante. Existe também Amanda e Ana Rita, o incentivo sanduichão, ou seja, isso foi criado em Nova York, muitos anos atrás, quando nós fomos jogar, escolhendo Linhares, foi fazer um torneio em Nova York, e nosso goleiro machucou, né? E o único goleiro que poderia ir pro gol era o Thiago, doutor Thiago Pandini, com 13 anos. Ele não queria ir pro gol. Aí eu ofereci 2 sanduíches, uma Coca-Cola para ele ir pro gol. Então foi incentivo sanduichão. Só que ele foi pro gol, ganhamos o jogo, ganhamos o campeonato com incentivo sanduichão. Um abraço, Thiago, fica na paz. Adalto, meu amigo, mandou esse vídeo, mano, direto de Londres. Mandou o vídeo de Londres pra me cornetar, é mole? Sim, mas eu achando assim que havia um a gente vídeo descobre. falando aqui e tudo mais, aí ele vai e me corneta. Adalto, até hoje, se me der um sanduíche, eu agarro, eu jogo de zagueiro, lateral, o que isso, né? E ele tocou numa viagem lá, mano, de Nova York. Na época a gente tinha 10 anos de idade, não lembro exatamente. Olha que coincidência, tava o filho do Neemias. Olha que legal. E nós fomos campeões lá, e no final das contas... Graças ao Salgado e a Graças ao Coca-Cola. Salgado, só tinha craque no time, tanto que só tinha que ninguém virou profissional. Então, assim, mas ganhamos, fomos lá, campeões, filho do Neemias estava. Como é o nome dele mesmo, Neemias? Leonardo Vinícius. Leonardo, quanto tempo que eu não vejo. O Leonardo se formou em Educação Física, é um dos preparadores físicos que nós temos no projeto, e é uma alegria muito grande. Aqui a gente só tem fera do futebol, então, na bancada está representado. Atacante, né? nota 10, que é trocado por um sanduíche e vira goleiro. Sim. Né? O filho do Neemias, que hoje participa do projeto, inclusive o projeto Academia Capixaba de Futebol. Isso aí, onde você é o coordenador, né, Neemias? Eu atualmente estou como coordenador técnico, né, juntamente com uma equipe muito boa, o professor Wilson, né, o professor Wilson foi vice-campeão do estado no profissional pelo Linhares com 26 anos. Com 26 anos. E chegou à final e foi um espetáculo. O professor Leonardo, né, que está conosco também, se especializou, teve agora nos Estados Unidos, ficou 6 meses lá se especializando. Mas aí não foi campeão. Não, mas não foi campeão da época de vocês, né? Eu fico até constrangido, né, diante de jovens, né, tão renomados aqui. O futebol agradece, né, eu acho que o direito um pouco mais, né, mas tudo bem. Isso aí. Mas foi uma experiência maravilhosa. E Adalto, você treinou, não treinou? O Linhares com Adalto, e você falou que teve um jovem presidente também das antigas, que você também treinou na época dele. Eu tive o privilégio de estar treinando o Linhares antigo na época do Cirilo Pandini, né, seu pai. Eu acho que eu estou ficando um pouco mais velho. Tá nada, não vocês sei estão não, jovens né? pra caramba, ó. Estão igual o vinho, cada vez Neemias eu vejo, papai cada vez mais bonito, muito obrigado, muito obrigado. Assim, então eu tive o privilégio, naquela época, em 98, eu estou no futebol desde 93, fazendo essa transição da publicidade para o futebol, e em 98 eu tive essa oportunidade de dirigir a equipe de juniores. Chegamos pela primeira vez às quartas de final, com 5 rodadas de antecedência. Então, assim, naquele período eu estive à frente do Linhares antigo, né? Depois de 2000, no profissional. E estive também no Linhares Futebol Clube, com o Adalto. Né? Muito obrigado, meu presidente. Gente boa. E fomos campeões em 2008, com o Sub-17. Eu estava retornando de Portugal, ficamos 3 anos em Portugal trabalhando no futebol. E retornei, assumi o Linhares na Série C do Campeonato Brasileiro. E foi a última passagem de uma equipe capixaba na Série C do Campeonato Brasileiro. Depois eu fui treinar o Real Noroeste, me sagrei campeão lá no profissional em 2013.
né? E estamos atualmente na Academia Capixaba de Futebol. Que legal, parabéns, viu? Passagem bonita. Passagem bacana. Tem uma mensagem aqui do Wesley, do bairro Movelar, diz ele que lá o trânsito estava carregado hoje. Mas a gente mostrou naquela hora a BR-101, de fato, estava um pouquinho congestionado. Uma hora dessa já deve ter melhorado, né, Amanda? Acho que sim, né? Até a hora que a gente sai daqui já tá tudo mais tranquilo, já tá mais né, de Thiago? boa, isso aí. Dá certo. Quem quiser mandar mensagem, o telefone tá aí, é o 996-224547. E Neemias, fala pra gente um pouquinho sobre o projeto Academia de Capixaba de Futebol. O projeto Academia Capixaba de Futebol, ele é um projeto mantido pela Associação Campeões de Vida. É um projeto em que nós estamos atuando num território vulnerável. Quem quiser pode conhecer, e quem sabe da história, né, do Bebedouro, nós chegamos lá em 2014 e estava com indicadores da violência extremamente altos. E tem alguns indicadores atuais que dão conta de que nós estamos no caminho certo. Nós não estamos fazendo tudo certo. Né? Nós não estamos fazendo tudo certo. Mas alguns indicadores, eles dão conta de que alguma coisa certa está sendo feita. Trabalhamos com jovens entre 7 e 17 anos, não temos a intenção de estar no profissional, para que todos saibam, mas temos a intenção de dar oportunidades a jovens, assim como o Linhares tem feito. Agora, por exemplo, nossos jovens conheceram o sul do país. Olha que bacana. Foi espetáculo, ali está com as imagens do Figueirense. Isso daí é lá no estado do Figueirense. Exatamente. Foi uma oportunidade maravilhosa, em pequenos grupos, vocês podem notar. A higienização, o cuidado com a saúde foi extrema. Cara, né? Que legal, olha só. E foi uma oportunidade valiosíssima, porque nós temos atletas e não atletas. Sim. O projeto hoje atende 176 famílias durante esse período da pandemia, o que é já uma raridade. Nós estamos falando em 230 antes da pandemia e durante esse período todo o protocolo de saúde foi cuidadosamente atendido e a Secretaria de Saúde foi uma parceira fantástica, a Secretaria de Esporte tem sido uma parceira fantástica e a Secretaria de Assistência Social fez um milagre, eu posso assim dizer, um milagre, porque nós tínhamos um projeto através de um edital de chancela, que aí a Jocélia vai poder explicar isso melhor, que é diferente. Então, aportar no FIA tem alguns caminhos. O que nós fizemos foi um edital de chancela, nós participamos desse edital de chancela, fomos aprovados, e aí tivemos os repasses. Esses repasses por chancela, eles podem ser indicados, o que é diferente do aporte em aberto. Então, quando o empresário ou a pessoa física faz o aporte na declaração, mas não por chancela, ele faz ao fundo. E o fundo redistribui isso através de chamamento público. No nosso caso, foi de chancela. E nós tivemos uma oportunidade, é uma informação pública, não tenho nenhuma restrição em falar. Nós tivemos a captação de algo em torno de R$248 mil, sendo que desse total, 20% fica retido no FIA por lei, para ser um refinanciador de outros projetos com menor capacidade de captação. Mesmo que esse valor seja destinado só você, exatamente, só o projeto? Só a associação. Fica ao FIA. Isso, e é uma lei justa. Porque tem outros projetos que não têm a capacidade de captação como a associação teve. De uma destinação direta. Isso. Sim. E aí, esses 20%, ele é redestinado pelo Conselho, tá, a essas entidades menos favorecidas também, por várias outras questões, né, incluindo a questão de marketing. Nós, então, tivemos esse edital, fizemos essa viagem, ali nós estamos em Criciúma, no estádio profissional do Criciúma, uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para as nossas crianças foi uma experiência fantástica. Nós utilizamos R$197 mil e tivemos que fazer isso em 4 meses. Tem prazo? Porque temos prazo. Nós captamos durante 2 anos, 2019 e 2020. Nós não conseguimos todo o aporte num único ano, mas tivemos parceiros
fantásticos, né? Muito obrigado aos empresários que fizeram, muito obrigado às pessoas físicas que fizeram, porque também as pessoas físicas também podem fazer direcionado à chancela. Então ele pode fazer, por exemplo, um depósito direcionado, tá? Ele faz um depósito ao FIA destinado tal, para aquela chancela. Ele pode, então, de fato, quero para o projeto tal. Quero para o projeto Pode tal, fazer uma destinação direta. desde que esse projeto tenha uma chancela. Ele já esteja previamente aprovado no Conselho. Não é só registrado no Conselho. Ele tem que estar com um projeto previamente aprovado. Foi o que aconteceu conosco. Então, várias empresas queriam fazer, mas não tem tanta segurança jurídica para poder fazer. Que aquele recurso vai chegar onde eles querem. E com a chancela, isso foi perfeitamente possível. Fez uma peneira. Foi feita uma peneira, assim, porque tem muitos projetos que precisam, mas tem que passar por um conselho para ver a seriedade, para ver a aplicação daquele fundo que está sendo destinado. Né? E para acompanhar a transparência também, né? De como fazem isso, como aplicam. Eu diria o seguinte, foi a grande oportunidade de juntar os três setores. Tá? Então, o setor público ele tem uma finalidade. Aqui, o federal faz a renúncia, né? Mas o municipal é quem faz a gestão. O empresário ele tem a capacidade e a possibilidade, que às vezes não tem, de fazer uma coparticipação e uma corresponsabilidade. Então, ele faz o aporte, o município gere, o federal renuncia, mas quem aplica são as entidades. Legal. Então, é uma forma fabulosa que foi encontrado. Essa lei, ela realmente favorece aos que mais precisam, mas quem tem menos capacidade. E você percebe que cada vez mais tem esse apoio, principalmente, por exemplo, do setor privado que está colaborando, está destinando uma parte ali do imposto, direcionando para os projetos sociais. Incentivo. Você acredita que os empresários têm dado cada vez mais? Nós passamos por um período, aí eu posso falar assim, do futebol. Sim. Tá? É porque nós temos entidades históricas com credibilidades enormes. Nós temos a Asapaz, nós temos a Pestalozzi, nós temos outras entidades com históricos impecáveis. No futebol, nós não temos tantas entidades com históricos tão generosos, vou botar assim, né? Então, nós tivemos um período de descrédito muito grande. Quando a gente fala, e por isso que eu dei essa informação pública, do valor que nós conseguimos captar para o futebol, é uma coisa extraordinária. Há de convir, você conhece, viveu isso, o Cirilo, e vocês, né, a família, né, sempre estava craque de futebol do sanduíche, né? Nós tivemos historicamente um descrédito muito grande. Por isso o futebol capixaba está nessa dificuldade toda. Porque não sai. É difícil. E você conseguir, para um projeto social, desculpa, sem nenhum demérito, sem nenhum desprezo, mas é um projeto social num bairro dista do centro 10 quilômetros, completamente isolado, né? Não dá mídia espontânea, não gera publicidade, não gera nada. Então foi um crédito que o empresariado fez, né? E isso é muito rico, é muito rico. Teve empresas, para vocês terem uma noção, teve empresas que antecipou o imposto. Antes mesmo da apuração em dezembro, e aí eu louvo a assistência social que nos permitiu isso, a Lena, a Fátima, a Luciana, a presidente do CMDCA, ele nos permitiu conseguir captar, porque o dinheiro existia. Ou seja, o dinheiro existe. Os empresários estão dispostos. Nós é que temos que criar mecanismos para que as informações cheguem com clareza. Essa publicidade clara e transparente chegue até eles. Chegue até eles. Essa mobilização de todo o setor contábil, isso foi fantástico. Sem os contadores nós não conseguiríamos fazer, porque o próprio contribuinte ele fica com medo, tem essa insegurança. Sim. A classe de direito tem uma importância grande nisto, para poder dar essa cobertura jurídica, né, para o empresário, para o contador, para a municipalidade. Então, tem toda essa cadeia. Então, a Ana Rita falou muito bem, nós estamos falando da parte econômica. Quanto mais dinheiro estiver circulando na economia local,
maiores são os ganhos. Ainda mais por uma ajuda social tão grande como essa, né? Que a gente vê os resultados no nosso município, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, no tratamento de cada um, até nas empresas, porque são as pessoas que vão ser contratadas por elas também. Então, assim, é uma cadeia ali que só tende a beneficiar a nós mesmos, aos linharenses. Então, a gente vê, né, esse benefício total para diminuir a desigualdade, trazer oportunidades para jovens que às vezes estavam desassistidos, e aí você leva oportunidade para poder viajar, né? Educação, você ajuda na educação, você ajuda na cultura, e vai diminuindo esse degrau tão alto, né? Às vezes porque 40% da população até 14 anos está no nível de pobreza domiciliar. Então, assim, é muito alto. Essa porcentagem é significativa. Então, projeto social, principalmente levado a sério, e com o poder público atuando e muito bem, sem dúvida nenhuma, só tende a reduzir a desigualdade que a gente vê no nosso país. Neemias, muito obrigado pela sua participação. O tempo está estouradíssimo. A gente agradece. E você vai ser convidado outra vez aqui para explicar um pouquinho mais, falar de futebol. Tá bem. Eu que agradeço. Agradeço imensamente. Agradeço aos telespectadores, aos ouvintes da rádio. E estamos à disposição para discutir sobre criança e sobre futebol. Pode convidar que nós estamos aqui. Olha, a gente vai para o intervalo. Daqui um minutinho voltamos com o terceiro bloco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Você que tem alguma pergunta a ser respondida, qualquer dúvida, pode mandar para a gente no 996224547, que é agora a nossa convidada, Jocélia Gomes, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Que responsabilidade, hein, Jocélia? Não deixa de ser, né? Olha, porque os programas são assim, incríveis, né, de ajuda e tudo mais, só que é uma responsabilidade muito grande. Você está ali como linha de frente, ter que dar uma... Tem que ter uma gestão muito forte, né, um acompanhamento também, Exato. que o valor arrecadado pelo município é alto para passar para as entidades. Exatamente. Na verdade, esse valor ele aumentou, foi gradativo desde 2017, que se iniciou através, inclusive, da Ana Rita, né, na época, a Vanessa Giraldelli era presidente do CMDCA, e se começou uma campanha de busca desses incentivos fiscais, né, dessa renúncia fiscal fosse trazida para o município. Hoje, nós estamos aí em terceiro ou quarto, se eu não me engano, nessa busca por esses incentivos fiscais para poder estar trazendo para as nossas entidades. Só consertar a minha fala. Eu disse que o valor que eles arrecadaram nos anos anteriores e que tem arrecadado esse ano também são altos, mas não são suficientes. Por tudo que nós vimos agora e for apresentado, inclusive vou deixar até o número aqui do projeto da Academia Capixaba de Futebol, caso alguém tenha interesse ir lá e conhecer, porque é muito bonito, é muito bacana. Eles precisam de um valor muito alto porque lidam com muitos adolescentes, com muitas crianças que têm necessidades diferentes e que precisam de diversas outras coisas, como ele acabou de mostrar, como acabou de mostrar, de viajar, de conhecer outros lugares, de uma estrutura maior, um projeto social realmente, alguma coisa que os ampare, como estão fazendo agora. E para isso a gente precisa de dinheiro, né? Precisamos de doações. Sim, verdade. Nós temos outros projetos, não só o do Neemias, nós temos diversos projetos que são inscritos no CMDCA. Como a gente estava dizendo, essa captação ela melhorou, mas ela ainda tem muito a crescer, ela deve crescer. E nós temos em vários bairros que fazem esse acompanhamento, que a gente fala em fortalecimento de vínculo, em ressocialização, reinserir essa criança de uma forma mais efetiva dentro de vários contextos. Né? No caso da Academia de Futebol, ela fez uma viagem, no caso, mas a gente tem outros projetos, a gente trabalha lá com música, com outras coisas. Cada projeto tem as suas especificidades, né? Cada bairro também tem as suas especificidades. É muito interessante a gente estar fazendo esse acompanhamento, cada
A entidade tem seu representante no conselho, a gente teve recentemente a mudança de gestão, a cada 2 anos essa gestão ela se modifica. Além dessa questão do CMDCA, a gente, quando sai um edital de chancela, que a gente está para lançar agora, que a gente aprovou recentemente em uma das nossas reuniões, que o município propõe esse edital de chancela, mas a partir também de uma discussão dentro do conselho, que é paritário. Nós temos lá metade do conselho são pessoas que são representantes de algumas secretarias que são voluntárias e tem a sociedade civil representada pelas entidades. E a gente faz essa discussão para fazer com que a partir daí a gente se identifique as necessidades e aí passe a fazer essa distribuição dos recursos que são captados. Sim. Parabenizar vocês também, você que está aqui como representante, mas todas as pessoas que participam do conselho são todos voluntários, Thiago. Todos eles são voluntários a estarem ali, exatamente, participando do fundo, fazendo toda essa gestão, esse controle, para repassar, realmente fazer um trabalho social. Destinando seu tempo, né, energia. Sim, mas a gente também não pode deixar de citar que o município tem um papel fundamental, ele é parceiro, como foi dito, o federal faz, no caso, o papel dele fazer essa renúncia, no caso dos 6%, que pode ser doado, mas também existe a questão do município fazer essa gestão. Por quê? Porque o fundo é de responsabilidade do secretário. Assino junto com o secretário, quando a gente vai fazer lá o repasse, a gente tem que estar juntinho para poder fazer essa. E o município tem, como eu disse, esse papel. Quem elabora, quem faz a discussão, quem propõe a discussão é o município. E desde 2017 que a gente iniciou esse trabalho, nós tivemos um avanço muito significativo. Então, na última gestão e até agora, desde a época de doutora Amantina enquanto secretária e hoje com a Luciana, que é a nossa atual secretária de assistência, foi fundamental os estudos que a gente fez, no caso, para poder fazer com que esses incentivos chegassem de forma transparente a todas, como ele disse, 20% do que é captado através dos editais de chancela, ele fica no fundo para que as entidades menores que têm maior dificuldade de fazer essa captação direta na empresa, que geralmente as empresas que são maiores, que têm um poder maior de fazer a doação, que às vezes não faz só paronemias, ou, né, no caso, a capixaba de futebol. Mas também para outras entidades que trabalham em regiões de extrema vulnerabilidade, que precisam fazer com que aquelas crianças que no contraturno escolar precisam de estar ali naquele projeto fazendo alguma outra atividade que dependem até mesmo para a mãe poder trabalhar. E não pode esperar sempre que esse valor seja destinado diretamente a eles, né? O que eu achei muito bacana nesse projeto foi exatamente isso. Por exemplo, se você destina o valor inteiro a uma entidade, 20% desse valor fica retido no fundo para outros também, que às vezes não tem esse direcionamento. Exatamente, e não é só essa questão. Existe a possibilidade de fazer a doação direta, essa renúncia, mas aí para isso acontecer, o que a gente diz, tem que ter o edital de chancela aberto, porque aí esse projeto ele passa por toda uma análise por profissionais capacitados, que tem uma análise criteriosa, existe todo são critérios mesmo, né, que passa ali, e após essa análise eles são aprovados e aí recebe uma carta, né, de liberação e vai até as empresas fazer essa captação. E o bacana também é a transparência com que vocês tratam tudo, né? Tem que ser. Exatamente, pelo que estavam explicando, para tudo tem vários critérios, tem um conselho, tem várias reuniões para poder avaliar, para ir realmente direcionar para as entidades corretas, ver a aplicação daquilo ali. Vocês cobram isso também, né? Na verdade, são 2 tipos de verificação. Existe uma comissão, que é feita só para isso, passa por essa comissão, após passar por essa comissão, ainda passa pelo conselho. Né? Então, tem que ser avaliado pelos dois lados, para poder ser liberado a carta de chancela, para que eles possam fazer essa captação. Como ele disse, às vezes não é possível em um período curto, por isso que esse edital ele tem que ficar aberto para que eles consigam fazer. Além da doação direta ao fundo, que aí a partir dessa doação direta, a gente pode estar fazendo editais direto,
né? A gente faz o edital, lança, a entidade apresenta o projeto e aí, a partir da apresentação desse projeto, ele sendo aprovado, ele também vai receber o dinheiro para poder fazer com que o projeto se torne realidade. Sim. E Jô, te chamar de Jô, que... É isso aí, Amanda. Já estamos íntimos. Permite. Sim. Aqui vocês são, inclusive, vocês são do Remo, Sim. né? Tô ligado. É, Isso a gente acaba remando. A Jô chegou de máscara, bem, assim, eu não tinha reconhecido, aí ela tirou, eu falei, uai. Conheço. De algum lugar. Isso de máscara confunde muito a gente, tá? É, não, Atletas, fiquei, né, Nemias? fica, Estão lá fica remando toda incógnitas. semana. Pois então. Até dei uma paradinha, mas a gente volta. Exatamente, mas é muito bom, né? É muito bom, é bacana. E aí, Jô, que eu queria te perguntar o seguinte, esse valor todo que ele é arrecadado, ele é destinado somente ao atendimento, à proteção da criança, do adolescente, ou no caso do outro fundo do idoso também, Sim. né? Ele pode ser destinado a um outro órgão, a alguma outra coisa que não seja para isso? Não. Pode ter um outro tipo de destinação? Não, essas renúncias fiscais, não, elas são diretas aos fundos. Tem o do idoso, como a Ana Rita citou, que pode ser doado ao fundo do idoso, que nós temos hoje entidades que são cadastradas ao Conselho do Idoso para poder fazer, né, receber esse recurso que vai passar pela mesma análise criteriosa do Conselho da Criança, e do FIA, que vai passar pelo nosso, né, pela nossa análise, não só pela nossa análise, mas pela da sociedade civil que compõe o Conselho. Então, a partir de toda essa análise, esse dinheiro vai ser destinado através dos editais para as entidades. No caso dos idosos, nós temos menos entidades, mas que também são muito necessitadas e precisam muito, né, desses recursos. E são poucos, tem e são necessidades escassos. maiores. Assim, não fazendo esse comparativo, né? Mas Sim. idosos possuem necessidades um pouco maiores, né? Mais Sim, específicas. e eles têm uma dificuldade imensa de conseguir doações, né? Porque, na verdade, cada dia que passa, as situações ficam mais complicadas e as necessidades aumentam. Sim. Né? Principalmente nessa época que a gente está passando aí, quem puder fazer a doação... Sim. E as pessoas que desejam acompanhar, por exemplo, a pessoa física ou jurídica que fez a doação, ela deseja acompanhar como está o valor, ou se precisa ou se pode doar mais alguma coisa, qual o valor foi arrecadado. Tem alguma forma que ela consegue ver? As reuniões do conselho, elas são toda quinta-feira, na última quinta-feira do mês. Geralmente nós temos no site do município, né, um linkzinho que consegue estar acessando. Lá tem as nossas atas, o conselho ele é aberto, ele não tem nenhuma restrição. Lógico que no momento de pandemia a gente tem que ter alguns cuidados, mas ele é aberto e fica totalmente disponível. Hoje nós temos depositado no nosso fundo do FIA R$ 517.043,47. No fundo do idoso, R$ 383.901,09. Nós temos, como eu disse, um edital para ser lançado. Até o final do mês, provavelmente, vai ser publicado. E, se Deus quiser, brevemente, a gente vai conseguir fazer com que isso... e o que passou... o ano passado foi repassado em edital direto, foi 440 mil. No fundo 440? Isso, de edital de forma direta aos todos os projetos. E de forma de chancela, que no caso que chancela, foi 450 mil. Então foram Nossa, que bacana, 890 mil reais, né, no ano de 2020. Isso tudo possível pela renúncia fiscal. É isso aí, a destinação do imposto de renda para fins sociais. Exatamente. A gente está vendo a diferença que faz na sociedade, tanto para a criança, adolescente, o jovem, o idoso. Então, que todos fiquem muito ligados e possam estar contribuindo, já que, além de ser questão de empatia também, sim, você não gasta nada. É um dinheiro seu que você vai estar só destinando uma porcentagem dele, mas que não tem nada mais de pagamento. Então, muito importante esclarecimento. O programa foi extremamente produtivo. Falo isso porque eu aprendi muito aqui nessa 1 hora. Todos nós. E nós estamos agora no momento do imposto de renda. E agora é a hora também, sim, né? De você pegar, conversar com o seu contador, pedir umas dicas. Então, muito obrigado, Nemias. Muito obrigado, Ana Rita. E Jocélia, você que está aqui por última, derradeira, obrigado pela participação, por trazer informações importantes.
e por contribuir com a sociedade, sendo a presidente do Conselho. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e peço a todos que puderem fazer a doação, que façam a doação. Como a Ana Rita, como o Neemias disse, não vai te custar nada a mais, você vai pagar o seu imposto, apenas vai fazer com que ele permaneça no município e faça a sua contribuição social, faça com que esse dinheiro chegue a quem realmente precisa, que você vai saber, você vai poder fiscalizar, inclusive caso você queira, e vai estar sabendo que vai estar fazendo total diferença na vida dessas crianças que vão estar sendo atendidas. Doutora Amanda, mais um programa juntos, finalizando. Agora não quintou, porque pandemia, tem que ir para casa, ficar quietinho, né? Exatamente. Mas só com informação bacana, né? Você também estava com que tudo na ponta ótimo, da língua. Né? Não, aprendi muito ainda, porque eu também não sabia desse direcionamento. Então é muito bom a gente fazer um programa assim para instruir as outras pessoas e a nós mesmos, né? Que a gente fica conhecendo muito mais. E eu queria muito parabenizar a todos vocês, porque o trabalho de vocês é voluntário e é muito bonito, é de uma grande importância social. Parabéns e agradecer mesmo como cidadã por vocês estarem fazendo isso, por terem essa disposição e destinarem esse tempo. Muito obrigada, mas também eu não posso deixar de agradecer ao prefeito. Por quê? Porque ele que nos indica. Né? Nós aceitamos, Sim. Né? Nós aceitamos a responsabilidade, mas são os nossos secretários que fazem a indicação de todas as pessoas que estão lá, que são do governo. E a gente abraça, né, a causa, a gente agrega, a gente busca parceiros, a gente tenta fazer com que as pessoas, né, consigam a informação para que isso se multiplique. Isso aí, a TV5 contribuindo com a sociedade, informando, trazendo só matéria relevante e que possa contribuir para a sociedade como um todo, que esse é o nosso grande desafio, né, Amanda? Desafio maior, trazer informação de qualidade, tanto que semana que vem nós vamos falar bastante sobre meio ambiente, fiquem ligados. E lembrando, de terça a sexta é o Bate-Papo das 6, mas só a quinta é a Quinta da Lei. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.